O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que essa semana conseguiu a sua classificação para as quartas de finais da Copa Fernandão. Mesmo com a derrota, o Esportivo se classificou-se como um dos melhores perdedores e, portanto, está nas quartas de finais da Copa Fernandão. O Esportivo, jogando na quarta-feira à tarde pela partida de volta da segunda fase da Copa Fernandão, venceu pelo placar de 2-0. E como havia sido derrotado na partida de ida também pelo placar de 2-0, a decisão foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Esportivo foi derrotado pelo placar de 4-3. O goleiro Adilson até chegou a defender a primeira cobrança do jogador Marquinhos, mas Hugo e também o Tiaguinho, ambos do Clube Esportivo, desperdiçaram suas cobranças e com isso o Esportivo teria sido eliminado. Teria porque nessa fase ainda 2 dos 6 perdedores voltarão para a disputa das quartas de finais e o Esportivo, como o melhor dos perdedores com 3 pontos e saldo 0, voltará à disputa das quartas de finais e mesmo com a derrota nos pênaltis pela equipe do Marau, o Esportivo está classificado para as quartas de finais da Copa Fernandão. Os jogos das quartas de finais já iniciam na próxima quarta-feira, dia 3, e os jogos da volta no próximo dia 10 de setembro. E com tudo isso, quem comemorou a vitória aqui em Bento Gonçalves foi o Marau, mas sobrou um gostinho da mesma classificação para o Clube Esportivo devido a essa classificação entre os melhores perdedores da Copa Fernandão. Agora o Clube Esportivo enfrenta o São José nas quartas de finais da Copa Fernandão. Primeira partida próxima, quarta-feira, na cidade de São José. Então o Esportivo decide mais uma vez a sua situação, jogando a segunda partida dentro da sua casa. E já amanhã à tarde joga pela Copa Serrana, aqui em Bento Gonçalves, contra a equipe do Ipiranga. Lembrando que quem quiser chegar antes, o jogo do profissional acontece às 15 horas e a partir das 13 horas tem o jogo da equipe sub-17, encerrando sua participação no estadual, já que já está eliminado, e enfrenta a equipe de São José pela categoria juvenil. Depois, Esportivo contra a equipe do Ipiranga. E nós estivemos lá na última quarta-feira no Parque Montanha dos Vinhedos e conversamos com o treinador Júlio César Nunes, que fala da classificação da Copa Fernandão e também já projeta o jogo de amanhã à tarde contra a equipe do Ipiranga. Nos deu muito trabalho, né? Em todos os jogos, já são 3 confrontos que enfrentamos eles. Mas a equipe se postou muito bem, jogou o jogo, né? Foi eficiente quando apresentou chances de gol, finalizou, foi assertivo. Então eu acredito aí que a gente tem tudo para evoluir, tanto na Copa Fernandão, agora passando de fase, e também na Copa Serrana. Confronto importante, né? Porque estamos na liderança, né? Com a invencibilidade na Copa Serrana, jogando em casa. Tem a questão do desgaste, né, dos atletas, o acúmulo de jogos. Provavelmente nós vamos reavaliar caso a caso aí e dar uma mesclada na equipe, né, colocar atletas um pouquinho mais inteiros, né, e dar uma poupada em alguns atletas que já vêm sentindo, né, o próprio caso do Kelvin que sentiu, o Jean que está fora, o Rafael ainda não voltou do departamento médico, o Brunello sentiu hoje. Então muitas vezes você poupar de um jogo ou outro para ganhar lá na frente. Então essa é a ideia, vamos agora avaliar com calma no retorno aí dos atletas na sexta, amanhã é folga. Então a gente vai colocar uma equipe o mais inteira possível nesse confronto contra o Ipiranga. Pelo Distrital de Futsal, na categoria veteranos, ontem à noite foi conhecida a campeã da primeira edição dessa competição, né, na categoria veteranos, que foi a equipe da Busa, vencendo o jogo na prorrogação. Na primeira partida, a equipe da Eulália venceu por 4-2 a equipe do São Pedro e ficou com a terceira colocação. E no jogo, na grande final, a equipe da Sertorina venceu no tempo normal pelo placar de 8-4. A Busa havia vencido na partida de ida, então uma vitória para cada lado. A partida foi para a prorrogação. E aí, Darcy Giroto fez o gol de falta, né, numa jogada de falta. 1 para a equipe da Busa, 0 para a equipe da Sertorina. Portanto, a Busa campeã da primeira edição do Distrital de Futsal, categoria veteranos. O Darcy Giroto também foi o destaque dessa competição. O Silvio, da equipe da Sertorina, foi o artilheiro. E a equipe do Rogerinho, a equipe da Sertorina, também premiou o menos vazado, o goleiro Rogerinho. E a TV Cidade esteve acompanhando aí as 2 decisões que aconteceram ontem à noite e conversou com o Darcy Giroto, campeão e também destaque dessa competição.
Bom, primeiramente é um prazer poder participar, né, desse evento, né, depois de certa idade, poder participar e ser campeão e junto com uma turma excelente, isso satisfaz, isso assim faz com que o cara se cuide e continue jogando cada vez mais, porque isso não tem nada que pague. Isso é a coisa melhor que pode acontecer para um cara de 50 anos, poder jogar, ser destaque e ser campeão ao mesmo tempo, né? Então isso é muito gratificante e queria agradecer a todos aqui que estiveram presentes, que torceram por nós e a todos que participaram, um evento tão gostoso de se participar, que só engrandeceu o torneio, porque tudo ocorreu dentro dos conformes, nada de anormal aconteceu. Então, só tenho que agradecer a todos aqui e agradecer o título, os meus colegas aí também. E hoje à noite, pelo masculino livre, tem as partidas de volta das semifinais, que acontecem lá na linha Alcântara. Primeiro jogo, São Valentim contra a equipe da Eulália. São Valentim pode empatar, que está garantida na final. E no partida de fundo, a equipe da Alcântara enfrenta a equipe do Barracão. A Alcântara também joga por um empate para conseguir a vaga aí na grande final do Distrital de Futsal masculino livre. E amanhã à tarde tem a quinta rodada do Distrital feminino. Os jogos acontecem lá na linha Sertorino. E ainda falando de futsal, pelo BGF, essa semana treinou, semana cheia, e tem jogo importantíssimo novamente fora de casa contra a equipe do Lajeado. Lajeado, que é a equipe que mais investe, tem a maior folha salarial nessa Copa Lupicínio Rodrigues. Então, páreo duro para a equipe do BGF amanhã à noite. Mas além desse jogo, vamos conferir a rodada completa da Copa Lupicínio Rodrigues. Lajeado contra BGF, Sananduva contra a SAF, América contra a Teutônia e a Fusca contra São Luís Gonzaga. Esse jogo foi remanejado e não tem data ainda para acontecer. E pela Copa Amizade, amanhã à tarde teremos a grande final dessa competição, que vai acontecer lá no estádio dos Eucaliptos, em Tuiuti. Essa final era para acontecer na montanha, porém a secretaria decidiu por antecipar e levar a Tuiuti à grande final. O primeiro jogo é a decisão do terceiro e quarto lugar, que é entre Fronteira e a equipe do Copeiros, e depois a grande final entre Capivara e a equipe do União. Capivara busca o tricampeonato e o União, primeira vez na competição, já aí busca chegar ao título e derrubar a equipe do Capivara, que 2 anos já é campeã dessa competição. E nós estivemos conversando com Edemar Borges, treinador da equipe do União. Fomos felizes, né, nessa competição aí. Nós entramos com o intuito de formar uma base para o ano que vem, né, porque era a primeira competição da grande parte do time. E fomos batalhando degrau a degrau, aí, estabelecendo algumas metas para a equipe, ficar entre os 4, ficamos em terceiro. E aí nas fases de classificatórias, eliminatórias, aliás, fomos indo, né, com o Tandera, depois com o 8 e com o Copeiros, e fomos aos pouquinhos aí melhorando a equipe, né, e fomos felizes e conquistamos essa vaga aí para a final. 2 jogos importantes aí que seria bom que o pessoal viesse, né, prestigiar essa final aí. Convidamos todas as equipes aí que venham prestigiar essa final, né. Nós gostaríamos que lá no Tuiuti tivesse muita gente, porque é bom jogar quando tem torcida, quando o pessoal vem para incentivar, mas acima de tudo, torçam, incentivem, que a amizade, a paz prevaleça, que o resultado que acontecer dentro do campo, que ocorra dentro do campo, e que o pessoal saia depois dali de cabeça erguida, quem ganhou, quem perdeu, que vá fazer a sua festa merecida, né? Porque o ano que vem tem de novo, não vai parar aí, né? E o atleta Júnior, um dos representantes da equipe do Capivara aí, que assume a presidência, muitas vezes toma a frente das decisões, fala dessa partida e também, importante, quem for lá levar um brinquedo para ajudar uma entidade social. Buda, a gente chegou aqui com bastante trabalho, bastante dificuldade, né? O campeonato para nós começou antes mesmo da bola rolar. A gente teve alguns problemas extra-campo, uma lesão séria com um dos nossos principais atletas, né? Mas a gente conseguiu dar a volta por cima e montou um grupo forte, um grupo bem unido, e a gente chega nessa final aí para tentar levar o tricampeonato. A gente está fazendo uma campanha aí ajudando o pessoal do SEACRE e a ABB, que eles ajudam, parece que é 140 crianças, né?
Então eles pediram para arrecadar livros, gibis, balas, brinquedos e entregar antes do Dia das Crianças, né, para deixar aí fazer com que o Dia das Crianças tenha o real significado, né, da palavra, né? Portanto, amanhã, 13 horas e 30 minutos, decisão terceiro e quarto lugar, Copeiros contra a equipe do Fronteira e depois a grande final entre União e Capivara, lá em Tuiuti, no estádio dos Eucaliptos, tá certo? Pelo Estadual Master, 15 dias parados sem disputa das quartas de finais, volta apenas no dia 14, e pelo Farrapos também. O Super 10 deu uma pausa nesse final de semana e volta a jogar apenas na outra semana. Então, Estadual Master e também o Farrapos de folga neste final de semana, tá certo? Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira repercutindo esse final de semana e quem será o grande campeão da terceira edição da Copa Amizade. Então, um bom final de semana a todos e até segunda.